Jubileu de Prata Sacerdotal do Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Caro Cônego Lauro, nós da Dimensão Catequética nos alegramos por todo esse período em que o Senhor se encontra conduzindo esta pequena parcela do rebanho de Cristo. O congratulamos pela intensa doação e serviço ao Reino. Que Deus o fortaleça para que possa continuar sendo um fiel mensageiro da palavra e seguir ordenando as suas afeições para mais amar e servir. O Senhor é um grande catequista para todos nós. Seus ensinamentos contribuem para que tenhamos coragem profética no itinerário catequético. O Espírito o conduziu até aqui e permitirá que siga colaborando sempre mais na construção da civilização do amor. Paz e bem ao Senhor, pois é amado por Deus e por todos nós. Parabéns pelos 25 anos de ordenação sacerdotal. Dimensão Catequética. Deus aí está, onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor. Deus aí está. Caríssimo irmãos e irmãs, paz e bem. A liturgia do 19º domingo do tempo comum revela-nos que em meio às tempestades, às trevas e ao mar agitado do mundo de hoje, recebemos do Senhor a certeza de que Ele está conosco e sempre nos socorre em todas as dificuldades, sobretudo quando os ventos são contrários. Iniciamos hoje a Semana Nacional da Família, com o tema Família, Casa da Palavra, e o lema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que as reflexões ao longo desta semana ajudem-nos a reconhecer e valorizar o espaço familiar como lugar central da nossa fé. Espaço sagrado para a manifestação de Deus. Hoje, celebramos a vocação à paternidade, dom de Deus, e rezamos por todos os pais vivos e falecidos. Também nos alegramos pelos dons e graças recebidas cotidianamente e rezamos agradecidos por todos os nossos dizimistas, que no exercício de partilha, gratuidade e corresponsabilidade contribuem para que a Igreja se sustente, evangelize e promova a vida, sobretudo neste tempo de pandemia. Celebrando o mês vocacional e o Jubileu de Prata do Cônego Lauro, que se aproxima, acolhemos com muita alegria os representantes da pastoral familiar que nos ajudarão nesta liturgia. Nesta celebração, rezemos pelos aniversariantes: Luciana Marques Divino, Fernando Versiani dos Anjos,
Mateus Pierre Barbosa, e pelos falecidos Adélia Nogueira, 3 anos, Ana Maria Mendes de Freitas, 7º dia, Marli Catal, 7º dia, Antônio Lopes Faria. Pela saúde de Antônio Júnior, Terezinha de Souza Passos, Margarida Maia. Cantemos. Outra vez me vejo só com meu Deus, não consigo mais fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Vou navegar nas águas deste mar. Eu quero me encontrar, não posso mais fugir. Vou procurar Nas águas mais profundas, no mar, feliz eu vou seguir, só amar. buscar o meu lugar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero acolher especialmente a pastoral familiar aqui bem representada, neste dia em que abrimos a Semana Nacional da Família, Dia dos Pais. Quero acolher a todas as famílias que estão nos acompanhando pelas redes sociais nesta celebração. Uma saudação especial aos pais nesse dia. Estamos rezando, como foi dito, pelos pais vivos e falecidos. Diante de Deus, examinemos a nossa consciência, pedindo ao Senhor o perdão, a conversão, para que nossas famílias sejam casa da palavra, onde a palavra é anunciada, testemunhada, vivida, para que o mundo creia a partir da fidelidade ao Evangelho do Senhor. Peçamos o perdão e a conversão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar Os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, Que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.
piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus que enviou o seu Filho e que quis viver numa família humana, mostrando para nós como devem ser as relações entre nós, relações de amor, relações de diálogo, de respeito, de valorização de todos. Glorifiquemos a Trindade Santa cantando. Glória a Deus, Glória a Deus, porque Ele vive junto de nós e dá paz aos homens de boa vontade. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória, imenso amor. Glória a Deus, glória a Deus, porque Ele vive junto de nós e dá paz aos homens de boa vontade. Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho amado de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade do vosso povo. Só vós sois do Altíssimo, com Espírito na glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, porque Ele vive junto de nós e dá paz aos homens de boa vontade. Oremos. Rezo por toda a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, todos os paroquianos, suas necessidades espirituais e materiais, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela igreja que está nas casas, pelas famílias, pelos pais, pelos enfermos e por aqueles que estão cuidando dos enfermos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. onde reina amor fraterno, amor, onde reina amor, Deus aí está. Onde reina amor fraterno,
Deus aí está. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma livre brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa
vossa salvação nos conceder. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas. E também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje abrindo a Semana Nacional da Família,
promovida todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, neste mês de agosto, mês das vocações, e justamente a partir deste domingo, Dia dos Pais, queremos refletir sobre a família como lugar da palavra, como casa da palavra. Hoje também, por uma feliz coincidência, o grupo que se manifestou antes da nossa celebração dentro desse ano vocacional paroquial foi justamente o grupo responsável pela dimensão catequética da ação evangelizadora da paróquia, aspecto fundamental da vida da comunidade cristã. Catequese é ecoar a palavra de Deus. E o tema da Semana Nacional da Família é família, casa da palavra, espaço da palavra. E nós estamos vivendo essa experiência da igreja nas casas. Então eu gostaria de aplicar essas leituras de hoje a toda essa temática que nós estamos vivendo. Uma reflexão ainda que breve sobre o desafio da evangelização. Nós podemos então, partindo desse texto aqui, do Evangelho que foi proclamado, sobre o qual meditamos há pouco tempo, vou fazer uma meditação diferente, aplicando então o que nós estamos celebrando agora. Depois da multiplicação dos pães, quer dizer, depois que Jesus deu esse sinal do reino claríssimo, o sinal da partilha, da solidariedade, ou como nós dizemos popularmente, né? O muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito, não é? Então, partindo daquele pouco que se tinha, Jesus agradece, abençoa, manda que todos se sentem, todos são saciados, servidos pelos discípulos. Depois queriam fazê-lo rei, e Jesus então não vai aceitar. Ele manda que os discípulos entrem na barca. É interessante essa expressão. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Não aparece sempre isso. Praticamente, a tradução talvez ao pé da letra fosse: Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Significa que ele está mandando a sua igreja partir. Partir em missão, como gosta de dizer o Papa Francisco, uma igreja em saída. Ao invés de ficar colhendo os louros da multiplicação dos pães, ele manda que a igreja vá para a missão. E vai enfrentar o quê? O mar, as dificuldades do mar, das tempestades da vida, da história. Então os discípulos entram na barca e ele manda que eles vão à sua frente, para o outro lado do mar. É como também nós lemos lá em Lucas, no capítulo 5, avancem para águas mais profundas. Temática que foi muito explorada no tempo também do pontificado do Papa São João Paulo II, né? Falando do início do novo milênio, duc in altum, né? Avançar para águas mais profundas, partir para a missão. Também no ano vocacional que celebramos aqui no Brasil em 2003, falava-se muito disso, avançar para as águas mais profundas, né? Então Jesus está mandando a igreja ir em missão. Quem quer ter uma vida tranquila não vai enfrentar as tempestades da vida. É um cristão acomodado. Mas o cristão verdadeiro é esse que recebe a orientação de Jesus e aceita partir para a missão, para o desafio. Sai da sua zona de conforto. Não fica simplesmente colhendo os louros daquilo que pôde fazer, no caso aqui, com a multiplicação dos pães. Jesus então despede as multidões. Jesus não quer um sucesso fácil, só a partir daquele milagre que ele fez, e se retira sozinho para o monte, para orar. O monte é o lugar do encontro com Deus, mas o monte também é o lugar onde Jesus entregou a sua vida. Podemos pensar no Monte do Calvário. Ele entrega toda a sua vida pela sua igreja, e a igreja parte em missão. E a igreja vai enfrentar as noites escuras, vai enfrentar as tempestades da vida. Assim foi a história da igreja e assim é hoje, né?
E a noite chegou, Jesus está ali sozinho, a barca longe da terra é agitada pelas ondas, as ondas da história, o vento é contrário, significa a resistência ao Evangelho. Nós podemos pensar, Semana Nacional da Família, agora ligando com a catequese, muita gente às vezes fica angustiada, padre, mas as pessoas não estão mais aceitando a palavra de Deus. Às vezes os avós, né, eram muito religiosos, né, transmitiram para os pais. Às vezes os pais foram mais ou menos e os filhos já vão se afastando. Às vezes acontece isso. E as pessoas ficam angustiadas. Na sociedade, muitos lugares onde há resistência, o vento contrário, são tantas coisas que procuram seduzir as novas gerações, o consumismo, os vícios, a droga, não é? A violência, tantas situações sedutoras que às vezes afastam da palavra de Deus, o vento contrário. Mas é interessante que Jesus não vai logo, não. Ele já vai com a noite muito adiantada, pelas 3 horas da manhã. Parece que quando a situação estava pior, Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. É uma teofania, é uma manifestação de Deus. O seu domínio sobre o mal, o seu domínio sobre aquilo que é adverso, que é tempestade. Ele vai calmamente andando sobre o mar. Vejam que às vezes nós podemos ter a tentação de um trabalho evangelizador, então ligando aqui catequese e família, que seja apenas um trabalho doutrinador. Doutrina não se opõe à evangelização absolutamente, mas o evangelho, o segmento de Jesus Cristo, não se reduz a uma doutrina ou a uma moral, por mais importantes que sejam, tanto a doutrina como a moral, né? Mas elas são consequências de um segmento, de uma acolhida da palavra de Deus. Se o cristianismo fosse simplesmente a adesão a uma doutrina ou a uma moral, o que nós precisaríamos? Somente de bons professores. Não é que seja fácil ter bons professores, não. Precisaríamos só de bons mestres, né? Bons pregadores. Mas o cristianismo não se reduz a uma doutrina ou a uma moral, né? Mas tem gente que hoje ainda pensa assim, que nós vamos evangelizar fazendo uma espécie de cruzada, né? Não uma cruzada naturalmente com armas, né? Mas uma cruzada doutrinadora, né? Moralizadora. E pensam até que podem fazer aliança com determinados poderes, né? E até com governos, para que nós voltemos àquele sonho da cristandade, em que o cristianismo era aceito culturalmente. Nós temos que ver a realidade nova que nós estamos vivendo. Nós somos uma igreja nas casas. Sociologicamente, nós não temos a força que no passado tivemos em termos culturais e sociológicos. Nós estamos mais parecidos com a igreja dos primórdios. Nós estamos mais parecidos com a igreja logo depois do tempo de Jesus, quando ela sofria as perseguições. Nós somos grupos nas casas. Então o que nós precisamos não é de uma cerrada doutrinação, é de um testemunho. Já dizia São Paulo VI, num dos documentos mais importantes depois do Vaticano II, a Evangelho Nunciandi, que falava sobre a evangelização no presente e no futuro, no mundo contemporâneo, ele dizia: o mundo de hoje não escuta os mestres, ou se os escuta, escuta porque também são testemunhas. O mundo precisa de exemplo, de testemunhas. Então o trabalho evangelizador na família e nas casas vai passar não por uma doutrinação, mas por um exemplo. Nós precisamos de pais que sejam presentes na vida de seus filhos. Às vezes no corre-corre da vida, bom, agora no tempo de pandemia está um pouco diferente, mas às vezes tem pais que não têm tempo para estar com seus filhos, para dialogar com seus filhos, para ouvir os seus filhos, para conviver com seus filhos, e vão delegando funções que seriam dos pais para outros. É como nós falamos, terceirizando. Pode terceirizar até para a catequese. Parece que os pais, então, não são mais responsáveis pela evangelização, pela catequese, isso fica delegado para catequistas. Não é assim. Os primeiros catequistas dos seus filhos são os pais. São pelo seu testemunho, em primeiro lugar. Jesus,
Ele deixa que a igreja vá enfrentando as ondas. Ele não está ausente, ele está rezando pela igreja, né? Mas ele se manifesta na hora certa. Coragem, sou eu, né? Então aqui é o ego eimi, em grego, sou eu, é uma revelação do nome de Deus, né? Como lá no Antigo Testamento nós vemos, né? Eu sou aquele que sou. Jesus aqui se revela como Deus. Coragem, ego eimi, sou eu. Não tenhais medo, né? O que às vezes nos paralisa no trabalho evangelizador? É o medo, né? Às vezes a insegurança até da parte dos pais e da família para evangelizar. O medo. Mas está tudo tão confuso, a gente não sabe mais o que é verdade, o que está valendo. Quando a pessoa realmente se aproxima da palavra de Deus e cultiva uma vida de oração e quer se aproximar dessa palavra, ele é iluminado pelo Espírito Santo e pela palavra. Ele vai saber dizer a palavra certa na hora certa, do jeito certo. Ele vai ouvir, se a família for ouvinte da palavra, se a família for lugar da palavra. Ao longo dessa semana, a Pastoral Familiar vai nos ajudar a refletir sobre esse tema, né? Através não só aqui das celebrações, mas da programação que vai chegar às casas. A Pastoral Familiar está envolvida com isso, né? É preciso que cada família seja acolhedora da palavra de Deus. E quando nós acolhemos a palavra de Deus, não simplesmente como doutrinação, mas como experiência de encontro com o Senhor, de ouvir, de viver de acordo com essa palavra, de nos alimentar dessa palavra, então nós vamos ter a coragem, como Pedro teve, pelo menos aqui no início. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Quem está num clima de oração, de escuta da palavra, tenha coragem de pedir isso. Senhor, permita-me que eu caminhe nesse tempo assim, de tempestade, de dificuldade. E o Senhor disse, vem, né? E Pedro desceu da barca. É só Mateus que conta isso, né? Eu fico pensando nos outros discípulos. Pedro, de qualquer forma, foi mais corajoso. Ele pediu para ir sobre a água como Jesus, e ele teve a coragem e desceu da barca. Será que nós temos coragem de sair da nossa zona de conforto? Pais, famílias, será que vocês têm coragem de ser famílias missionárias? Será que vocês têm coragem de se confrontar com a palavra de Deus, conhecer a doutrina da igreja, transmitir para os seus filhos, não um conjunto simplesmente de ensinamentos, como se estivessem dando lições, mas dando um testemunho de uma vida nova, que também está alicerçada na doutrina da igreja. Então, ele desceu da barca e começou a andar sobre a água, mas as dificuldades não param. O vento ele sentiu, e quando ele sentiu o vento, novamente ele teve medo. E aí começa a afundar, e tem que gritar, Senhor, salva-me. É o Senhor que pode nos salvar. Quando nós estamos caminhando neste mundo, em meio às dificuldades, o Papa Francisco gosta de dizer isso, eu prefiro uma igreja acidentada, machucada, enlameada, suja, porque saiu em missão, porque se arriscou, porque se lançou, do que uma igreja limpinha, bonitinha, né? Aparentemente tudo no seu lugar, mas uma igreja acomodada, uma igreja que sofre de preguiça missionária, que parece que está cumprindo tudo, mas na verdade não é verdadeiramente seguidora de Jesus Cristo. Nós precisamos de discípulos missionários de Jesus Cristo. Nós precisamos de pequenas comunidades eclesiais missionárias. A opção da igreja no Brasil e também no mundo inteiro, né, com o magistério do Papa Francisco, não é de uma doutrinação, de uma cruzada evangelizadora que restaure a cristandade, mas é justamente a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias, onde se faz uma experiência de escuta da palavra, onde se faz uma experiência de amor fraterno. Os pais devem ser para os filhos, mensagem inclusive que eu mandei hoje para os grupos na nossa paróquia, cumprimentando os pais, eles devem ser a imagem da paternidade divina, através do cuidado com seus filhos, através da retidão de vida marcada pela prática da justiça e pela solidariedade fraterna para com todos. É esse testemunho que fica. Pensem, principalmente quem já perdeu os pais, ou mesmo quem tem os pais vivos, mas já mais experientes,
Pensem como é bonito quando a gente recorda de um bom exemplo de um pai, de uma mãe, que levou a sério a sua vida cristã, que foi honesto, simples, trabalhador, né? Que ensinou valores que realmente a gente admira. Isso é evangelizar, mesmo às vezes que não seja com uma citação bíblica, mas é com um profundo respeito a Deus, numa obediência, numa reverência, no que a gente chama positivamente de temor de Deus. Nós precisamos de gente que tema a Deus, não medo, um medo assim, doentio, mas a reverência, o respeito para com Deus. Pedro, então, pede confiantemente no Senhor depois de vacilar: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura Pedro e diz: homem fraco na fé, porque duvidaste, né? E quando Jesus sobe no barco, então o vento cessa, tudo se acalma e eles podem confessar. A família que vai enfrentando as dificuldades, confiando no Senhor, vai poder confessar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que em cada família que está me ouvindo, cada igreja que está nas casas, se possa confessar, toda a família: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não como resultado, repito, de uma espécie de doutrinação abstrata, de uma repetição mecânica das verdades da fé, mas de uma experiência de amor, de fraternidade, de diálogo, de perdão, que nasce da oração, que é a escuta da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Que cada família da nossa paróquia, de toda a igreja, possa ser uma família onde a palavra de Deus é lida, escutada, meditada, vivida. Então, será possível enfrentar as dificuldades da vida. Parabéns a todos os pais. Às vezes nós temos que aprender, não só com esse evangelho, mas também com a experiência de Elias. Elias combateu os profetas, os sacerdotes de Baal. Venceu. Baal era tido como quem? O poderoso que vence as tempestades. E agora a manifestação de Deus para Elias não foi simplesmente uma manifestação de quem vence as tempestades. Porque veio um vendaval e Deus não estava no vendaval. Veio um furacão e Deus não estava no furacão. Veio um fogo e Deus não estava no fogo. E veio o murmúrio de uma brisa suave. Então não é uma cruzada evangelizadora que sonha com cristandade, que se alia aos poderosos, que é aquilo que nós temos que fazer. É a brisa suave das pequenas comunidades eclesiais missionárias, da igreja nas casas, dos gestos simples de amor, de perdão, de acolhida, de solidariedade. É isso que vai fazer a diferença, e é aí que o Senhor se manifesta e transforma. Paulo diz na segunda leitura que ele tem um grande sofrimento. Ele percebe a resistência ao evangelho da parte dos seus compatriotas, da parte dos seus parentes, dos judeus. E ele então pede a Deus e confia em Deus nessa interferência. Pois bem, o mundo de hoje, que resiste também ao evangelho, só vai ter contato com o evangelho se nós formos testemunhas. Estamos celebrando agora as exéquias deste grande bispo, Dom Pedro Casaldáliga, que ontem faleceu. É um homem do evangelho, não foi um homem da doutrinação, mas foi o homem do testemunho do evangelho, do seguimento de Jesus Cristo. Que esse profeta do reino de Deus na América Latina, que o Espírito Santo suscitou, possa nos inspirar a fazer grandes coisas a partir de pequenos gestos. Os gestos são pequenos, mas eles é que permanecem. São gestos de amor, de profetismo, de solidariedade. Que nós tenhamos cada vez mais famílias cristãs que acolhem a palavra, comunidades eclesiais missionárias para que o mundo creia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas preces, pelas famílias, pelo trabalho evangelizador, pelos pais. Vossa Igreja vos pede, ó Pai, por Maria nossa prece escutar. Senhor, abençoe e ilumine vossa Igreja, para que através de seus pastores e lideranças revelem o vosso rosto, sobretudo nos lares onde existem pessoas marcadas pelo amor ferido, nós vos pedimos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai, por Maria nossa prece escutar. Senhor, que a Semana Nacional da Família desperte em todos nós o desejo de construirmos uma igreja doméstica, onde o diálogo, a partilha, a oração e a vivência da Palavra de Deus sejam as bases de sustentação. Nós vos pedimos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai, por Maria nossa prece escutar. Fortalecei os pais, sustentai aqueles que estão enfermos, desempregados e abandonados, e dai o descanso eterno aos que fizeram sua Páscoa definitiva. Nós vos pedimos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai, por Maria nossa prece escutar. Protegei e confortai, Senhor Jesus, todas as pessoas, todas as famílias marcadas pelo luto da morte, pela doença e tantas outras formas de sofrimento. Vós que crescestes em sabedoria, estatura e graça, apontai caminhos pastorais para a cura e superação dessas feridas. Nós vos pedimos. Vossa Igreja vos pede, ó Pai, por Maria nossa prece escutar. Vamos concluir com a oração do dizimista. Esse é o domingo do dízimo. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente, que o meu dízimo seja um agradecimento, um ato de amor e reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tira todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me
deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente Adélia Nogueira, Ana Maria Mendes de Freitas, 7º dia, Marlu Catal, 7º dia, Antônio Lopes Faria, Dom Pedro Casaldáliga, as vítimas desta pandemia, no Brasil já passam de 100 mil, pela saúde, não, que são, não é falecido não, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias a ti no Santíssimo Sacramento do altar. Como é bom, Senhor, nos contemplar. Como é bom, Senhor, estar diante de vós. Nós confiamos em vós, Senhor. Mas por muitas vezes a nossa confiança não é plena. Nós temos medo. Ao Senhor nos chamar, nós não conseguimos caminhar sobre as águas, Senhor. Nós afundamos, Senhor. Somente segurando em Tuas mãos, Senhor, nós sentimos seguros. Que nesse momento da nossa vida, Senhor, da nossa história, momento de mar revolto, de vento contrário, que o Senhor seja a nossa segurança, Senhor. Que a Tua mão esteja sempre ao nosso lado, Senhor, estendida, para que possamos ter confiança e perdermos o medo, Senhor. Na fé nesse Deus que nos ama e que está do nosso lado, façamos juntos a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas
e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo, uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. Então hoje, nessa abertura da Semana Nacional da Família aqui na nossa paróquia, nós temos aqui a presença da Pastoral Familiar. Eu queria convidar os representantes que aqui estão para virem aqui, porque eles também têm, no dia de hoje, uma palavrinha para o Cônego Lauro, nessa celebração que nós fazemos dos 25 anos de ordenação sacerdotal dele. Cônego Lauro, eu estive procurando alguma frase, alguma coisa assim, do início quando eu veio para Viçosa. Aí eu fui puxando pela memória, conversando, pensando comigo mesmo, e me lembrei de uma brincadeira que o padre Wander fez, que diz o seguinte: vocês vão receber um presente grandão. E depois, com todo esse tempo de convivência, eu descobri que o presente é grande em altura, em cultura, em religiosidade, em amor, em disposição, em disponibilidade para servir. Este é o grande presente que nós recebemos. Existe uma frase de um livro que todos conhecem, que chama o livro O Pequeno Príncipe. Acho que esse livro todo mundo leu, uma parcela leu. Então tem uma frase que eu aguardei para a vida, que diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu vejo nessa frase uma corresponsabilidade. Nós temos certeza que temos um lugar no cantinho do coração do Senhor, mas também o Senhor tem a certeza de que o Senhor está no coração de cada paroquiano. E é isso que nos faz crescer, sermos fortes, sermos caminhantes, sermos peregrinos. Eu fiz até uma foto dessa posição aí que o senhor está, entre os pés de Jesus Cristo. Achei muito bonita a foto, a posição que o senhor fica aí. Então, mostrando a peregrinação que o senhor tem nessa paróquia. Então, nós agradecemos muito, em nome da Pastoral da Família, a sua presença entre nós, a sua disposição, disponibilidade em servir. Que a Sagrada Família o abençoe sempre nessa sua caminhada, e onde quer que o senhor esteja, sempre lembre-se, nós somos corresponsáveis por aquilo que cativamos.
Agradeço muito a Pastoral Familiar, as palavras do Zé Maria em nome da Pastoral Familiar, aqueles que puderam aqui estar presentes. E mais uma vez renovo meus cumprimentos aos pais nesse Dia dos Pais e de todas as famílias. Nós estamos iniciando a Semana Nacional da Família. Acompanhem as mensagens que a Pastoral Familiar vai veicular através das redes sociais ao longo de toda esta semana, para que também possamos ser alimentados por essas reflexões. Agora está sendo projetado aí para você que está em casa, justamente o cronograma, né, os horários e justamente as atividades dessa Semana Nacional da Família em nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Foi preparado, está sendo preparado com muito carinho pela Pastoral Familiar. A igreja nas casas, vamos valorizar a família. Catequista é um dom precioso, mais à frente, nesse mês, nós vamos refletir sobre os catequistas. Mas os pais são insubstituíveis. A primeira catequese acontece no lar, né? Pai, mãe, ou quando falta pai e mãe, quem está fazendo o papel de pai e mãe? A família é santuário da vida, a família é escola de amor, a família é igreja doméstica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado também à dimensão catequética pela mensagem de hoje, né? No início, antes da nossa celebração. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Visita Maria.
Atenção, comunidade! Vivemos um momento difícil por causa da pandemia do coronavírus. A paróquia Nossa Senhora de Fátima faz importante apelo a todos. Preserve a vida. Evite sair de casa. Se tiver que sair, use máscara. Evite aglomeração. Mantenha o distanciamento social. Use álcool 70%. É hora de solidariedade. Fique atento a quem pode estar passando necessidade. A paróquia de Fátima recorda a palavra de Deus. Eu coloco hoje diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida.